Louvado seja Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Também quero cumprimentar aqueles que irão nos acompanhar na nossa live, né? Está sendo transmitida agora no Facebook. Então, são pessoas que estão nos assistindo, então devemos também saudá-los com a paz do Senhor, né? Louvado seja Deus. Eu quero dizer que estou muito feliz nesta oportunidade de estar mais uma vez pregando a palavra do Senhor. E o tema desta mensagem é falando sobre acerca de o fim dos tempos, né? O fim dos tempos. E também nesta carta que o apóstolo Pedro escreveu, ele está relatando sobre tristezas e perseguições. E eu acredito que, para me falar desse texto, Deus ele me fez passar por um pouco do que essa carta trata, que é muitas vezes perseguição, é tristeza, mas isso para nos mostrar que Deus é tudo em nossa vida. É verdade, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 4, perdão. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, até o versículo 12. Louvado seja Deus. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o Senhor, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Podem vos assentar e vamos falar a respeito desse texto, que, como eu falei, é uma carta que o apóstolo Pedro ele está falando sobre perseguições, tristezas, a tribulação na vida do crente. E o que, não vou dizer nem nós, mas o que eu tenho vivido, a gente tem que estar bem firmes nos pés de Jesus, porque se não for assim, a gente para na mesma hora de tantas tribulações em nossas vidas. Mas, como eu disse, como diz aqui no versículo da palavra, no último versículo da palavra, Deus é tudo em todos, Deus é tudo em todas as coisas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo ele inicia dizendo: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Eu acredito que quando muitas pessoas ouvem apenas este versículo, que o fim das coisas está próximo, muitas pessoas entram em pânico, ficam desesperadas. O fim está próximo, Jesus está voltando. E muitas pessoas, elas ficam fora do normal, né? Mas eu quero dizer nesta noite que para o cristão verdadeiro, para aquele cristão que tem feito aquilo que Deus quer que ele faça, essa mensagem, ela não é uma mensagem de medo, ela é uma mensagem de calmaria, ela é uma mensagem de tranquilidade, porque ele diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto,
sede sóbrios e vigiai em oração. Ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, já que o fim das coisas está próximo, nós devemos apenas ser sóbrios e vigiar em oração. E eu acredito que para um cristão ser verdadeiro mesmo, ele tem que fazer essas duas coisas aqui durante toda a sua vida, e não só quando ele recebe uma mensagem de quando o fim das coisas está próximo. O cristão verdadeiro, ele tem que diariamente na sua vida, ele tem que estar vigiando em oração. Ele tem que estar sóbrio, ele tem que estar ciente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o fim destas coisas que o apóstolo, ele diz aqui nessa carta, há muitas conversas a respeito disso, mas todos concordam que é a vinda de Jesus, quando ele vem para nos buscar e nos levar para os céus. Então, todo o sofrimento que nós passamos aqui na terra, todas as perseguições que têm vindo para nos derrubar, tudo isso está próximo de acabar. Todas essas coisas vai acabar quando o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, vier para nos buscar e salvar a nossa alma. Não sei se os irmãos lembram que no ano de 2012 saiu uma conversa de que o mundo iria acabar, né? Os cientistas aí disseram que o mundo estaria acabando no ano de 2012. Aí o que tinha de gente preocupada com isso, assustada, atemorizada com essa situação, não era brincadeira, era multidão de pessoas. Aí isso foi a palavra do homem, né? A palavra do homem de que o ano iria acabar em 2012. Mas quando chegou nesse dia, eu estava dormindo, não esperei nem virar o ano. Quando chegou nesse dia, nada aconteceu. Porque o homem, ele não pode prever o fim dos tempos. Porque somente Deus é que sabe a hora que ele vem nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque já imaginou se a gente pudesse prever o fim das coisas, né? Amanhã acaba tudo. Muita gente iria entrar em desespero. Muita gente iria sair curtindo a vida adoidada, né? Como diz na língua do povo. Mas por isso que Deus não estabeleceu uma data. Por isso que Deus não determinou o dia exato de Ele vir e arrebatar a sua igreja. Porque se nós soubéssemos, nós iríamos fazer besteira. E no grande dia ninguém iria subir. Porque se atemorizou, porque ficou com medo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Ele não deixa uma data exata para vir nos buscar, porque Ele quer que nós nos preparemos aqui nesta terra, sem pensar que o dia já está chegando, que o dia vai ser amanhã. Porque se fosse assim, a gente estaria vivendo de hipocrisia, né? Vivendo de hipocrisia. Porque nos dias passados, tudinho, eu não prestava, eu não fazia nada que agradava a Deus. Aí fiquei sabendo que amanhã é o fim dos tempos. Aí de repente eu quero bancar uma de santo, né? Quero bancar uma de cristão sincero, verdadeiro. Aí tem condição de uma pessoa dessa subir pro céu? Até tem, se ela se arrependesse profundamente dos seus pecados. Mas o plano de Deus para a salvação dos seus não é bem assim. Por isso Ele não estabeleceu um tempo determinado, dia 14 de novembro de 2020. Ele não estabeleceu esse dia. Portanto, nós temos que ser sóbrios e vigiar em oração, porque nós não sabemos o dia que Jesus vem nos buscar. Glória a Deus. O poder de Deus é muito forte em nossas vidas. E falar de Deus me deixa emocionado. Estou tentando conter as lágrimas, porque só Deus sabe o que eu tenho passado, só Deus sabe o que eu tenho vivido. E eu não desejo a ninguém o que eu estou passando.
Na verdade, eu desejo sim, porque o que eu estou passando é uma prova com Deus. É uma prova que Deus colocou na minha vida para me mostrar a minha fidelidade a Ele. E não importa quantas pessoas vão dizer coisas ao contrário ao meu respeito, isso não vai mudar a minha conduta com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quantas vezes as pessoas vão dizer que você não é um cristão verdadeiro, que você não está agindo de acordo com a verdade de Deus, mas se dentro de você a sua consciência acusa que você está sendo sincero com Deus, é isso que importa, porque a palavra de Deus, ela nos exorta a ter uma consciência limpa e um coração puro. E isso eu digo aqui diante dos irmãos, que eu tenho uma boa consciência e um coração limpo, e o meu desejo é adorar a Deus todos os dias da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, o apóstolo Paulo, ele faz um apelo muito grande. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ler, é um texto muito lindo. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora veja só: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente se alista nesse batalhão de Cristo, a gente tem que estar ciente de que nós estamos entregues à morte todos os dias. Isso por amor de Cristo. E não há nada, não é a fome, não é a espada, não é o perigo que vai nos separar desse amor. E veja que nem mais mais importante que essas coisas, nem mesmo a morte pode nos separar do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que têm medo da morte, que elas querem aproveitar ao máximo a sua vida aqui na terra e usufruir das coisas que o mundo oferece, pensando que quando a morte chegar não vai haver mais nada. Mas pelo contrário, aí é que vai chegar um período de eternidade. Eu estou falando não só de uma eternidade, mas de duas eternidades. A eternidade ao lado de Deus e a eternidade distante de Deus. E aquele cristão que se alistou no batalhão de Cristo e quiser ir passar a sua vida inteira ao lado de Jesus, ele tem que viver de acordo com como Cristo estabeleceu na sua palavra. Não é aquilo que nós achamos, não é aquilo que nós pensamos, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra diz, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até perdi aqui, mas vamos procurar de novo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Concluindo a mensagem, ela não é de temor, ela não é de medo, ela não é para ninguém ficar apavorado, porque o cristão que vive de acordo com como Deus quer que ele viva, ele não vai ficar com medo dessa mensagem, porque a maneira que o cristão tem que viver, ele tem que viver não apenas em um dia, mas em todos os dias da sua vida.
Tem aquele período chamado Semana Santa. Eu não tenho nada contra quem participa desses dias. Mas se é para sermos santos, que seja mais que um dia, mais que uma semana. Que seja todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito aqui na carta de Pedro também, que nós devemos ser santos como o Pai é santo. E como é que Deus é santo? Deus é santo em todas as formas, em todas as maneiras, em todos os sentidos. Aí eu quero dizer para a igreja, como é que nós temos sido santos? Pela metade? Mais que a metade? Eu digo que a gente tem que ser como Jesus, de acordo com como está escrito na palavra de Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas será que o irmão está pregando perfeição? Que a gente deve ser perfeito? É isso mesmo. Nós devemos ser perfeitos. Aqui na terra vai ser difícil. Dificilmente nós vamos alcançar esse nível tão elevado de perfeição como Jesus. Mas toda a nossa vida aqui na terra é uma preparação para sermos perfeitos diante do Pai. E lá na eternidade, louvado seja o nome do Senhor. E aqui na carta, continuando no versículo 8, ele diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já que a mensagem não é para ter medo, não é para se assustar, o que é que devemos fazer, então, diante da situação, quando sabemos que o fim de todas as coisas está próximo? Ele responde no versículo 8 dizendo: mas, sobretudo, tende ardente oração, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então é isso que o cristão ele deve praticar na sua vida, ao saber que o fim das coisas está próximo. Não é se apavorar, não é perder a cabeça, é praticar amor com as pessoas, um ardente amor para com as pessoas, porque como diz aqui a palavra, o amor cobre multidão de pecados. Então, eu vou dar o exemplo aqui de uma igreja que há diversidade de pecados dentro dela, diversidade de personalidades de pessoas dentro da igreja. Será que a personalidade de alguém vai afetar a minha maneira de ser com Cristo? Jamais. Nunca. Não importa quão ruim seja uma pessoa, quão ruim sejam as coisas que ela fale ao nosso respeito, isso nunca vai alterar a nossa identidade. Nunca vai alterar o nosso modo